Maria, uma vida junto de Jesus. Escrito por José Antônio Loarte e narrado por Acervo Católico. A Imaculada Conceição. A história do homem sobre a terra é a história da misericórdia de Deus. Desde a eternidade, antes da criação do mundo, escolheu-nos para que fossemos santos e sem mancha em sua presença, pelo amor. Efésios capítulo 1 versículo 4. Entretanto, por instigação do demônio, Adão e Eva se rebelaram contra o plano divino. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3 versículo 5, tinha-lhe sussurrado o príncipe da mentira. E lhe deram ouvidos. Não quiseram dar crédito ao amor de Deus. Trataram de conseguir, por suas próprias forças, a felicidade a que haviam sido chamados. Mas Deus não voltou atrás. Desde a eternidade, em sua sabedoria e em seu amor infinitos, prevendo o mau uso da liberdade por parte dos homens, havia decidido fazer-se um de nós, mediante a encarnação do Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, dirigindo-se a Satanás, que, sob a figura da serpente havia tentado Adão e Eva, o condenou. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Gênesis capítulo 3 versículo 15. É o primeiro anúncio da redenção, no qual já se entrevê a figura de uma mulher, descendente de Eva, que será a mãe do Redentor e, com ele e sob ele, esmagará a cabeça da serpente infernal. Uma luz de esperança se acende para o gênero humano, desde o próprio instante em que pecamos. Começavam assim a cumprir-se as palavras inspiradas, escritas muitos séculos antes do nascimento da Virgem, que a liturgia põe nos lábios de Maria de Nazaré. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes que fizesse coisa alguma. Desde a eternidade fui formada, desde o começo, antes da terra. Quando não existiam os oceanos, fui dada à luz, quando não havia fontes repletas de água. Antes que se assentassem os montes, antes das colinas, fui dada à luz. Ainda não havia feito a terra nem os campos, nem o primeiro pó do mundo. Provérbios capítulo 8 versículos 22 e 26. A redenção do mundo estava em marcha desde o primeiro momento. A seguir, pouco a pouco, inspirados pelo Espírito Santo, os profetas foram descobrindo os traços dessa filha de Adão a que Deus, em previsão dos méritos de Cristo, Redentor universal do gênero humano, preservaria do pecado original e de todos os pecados pessoais, e encheria de graça, para fazer dela digna mãe do Verbo encarnado. Ela é a Virgem que conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Isaías capítulo 7 versículo 14, está prefigurada em Judite, a heroína do povo hebreu, que alcançou vitória contra um inimigo poderoso, até o ponto em que a ela, mais que a ninguém, se dirigem aqueles louvores. Tu és a exaltação de Jerusalém, a grande glória de Israel, a grande honra de nossa gente. Bendita sejas tu da parte do Senhor onipotente para sempre. Judite capítulo 15 versículo 9 e 10. Extasiados ante a beleza de Maria, os cristãos lhe têm dirigido sempre toda classe de louvores que a Igreja recolhe na liturgia: horto cerrado, lírio entre espinhos, fonte selada, porta do céu, torre vitoriosa contra o dragão infernal, paraíso de delícias plantado por Deus, estrela guia dos náufragos, Mãe Puríssima. A Natividade de Nossa Senhora. Muitos séculos tinham passado desde que Deus, às portas do paraíso, prometera aos nossos primeiros pais a chegada do Messias. Centenas de anos em que a esperança do povo de Israel, depositário da promessa divina, se centrava numa donzela, da linhagem de Davi, que está grávida e vai dar à luz um filho, que deve se chamar Emanuel. Isaías capítulo 7 versículo 14. Geração após geração, os israelitas piedosos tinham esperado o nascimento da mãe do Messias, aquela que haveria de dar à luz, como anunciava Miqueias tendo em fundo a profecia de Isaías, conferência. Miqueias capítulo 5 versículo 2. Depois do regresso do exílio na Babilônia, a expectativa do Messias tinha se tornado mais intensa por parte de Israel. Uma onda de emoção percorria aquela terra nos anos imediatamente antes da era cristã. Muitas antigas profecias pareciam apontar nessa direção. Homens e mulheres esperavam com ânsia a chegada do desejado das nações. A um deles, o velho Simeão, o Espírito Santo tinha revelado que não morreria sem que os seus olhos tivessem visto a realização da promessa, conferência. Lucas capítulo 2 versículo 26. Ana, uma viúva de idade avançada, suplicava com jejuns e orações a redenção de Israel.
Os dois gozaram do enorme privilégio de ver e tomar nos seus braços o menino Jesus. Conferência. Capítulo 2, versículo 25 e 38. Inclusive no mundo pagão, como afirmam alguns relatos da Roma antiga, não faltavam sinais de que algo muito grande se estava a gerar. A própria Pax Romana, a paz universal proclamada pelo imperador Otávio Augusto poucos anos antes do nascimento de Nosso Senhor, era um presságio de que o verdadeiro príncipe da paz estava quase a vir à terra. Os tempos estavam maduros para receber o Salvador. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei, para resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4 versículo 4 e 5. Deus esmerasse na escolha da sua filha, esposa e mãe. E a Virgem Santa, a mais excelsa Senhora, a criatura mais amada por Deus, concebida sem pecado original, veio à terra. Nasceu no meio de um profundo silêncio. Dizem que no outono, quando os campos dormem, nenhum dos seus contemporâneos se deu conta do que estava a acontecer. Só os anjos do céu festejaram. Pelo teu nascimento anunciaste a alegria a todo o mundo. Das duas genealogias de Cristo que aparecem nos evangelhos, a que recolhe São Lucas é muito provavelmente a de Maria. Sabemos que era de estirpe distinta, descendente de Davi, como tinha anunciado o profeta falando do Messias: brotará um rebento do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Isaías capítulo 11 versículo 1, e como confirma São Paulo quando escreve aos Romanos acerca de Jesus Cristo, nascido da linhagem de Davi segundo a carne, Romanos capítulo 1 versículo 3. Um escrito apócrifo do século II, conhecido com o nome de Proto-Evangelho de Santiago, transmitiu-nos os nomes dos seus pais, Joaquim e Ana, que a Igreja inscreveu no calendário litúrgico. Diversas tradições situam o lugar do nascimento de Maria na Galileia ou, com maior probabilidade, na cidade santa de Jerusalém, onde se encontraram as ruínas de uma basílica bizantina do século V, edificada sobre a chamada Casa de Santa Ana, muito perto da piscina probática. Com razão a liturgia põe nos lábios de Maria umas frases do Antigo Testamento: estabeleci-me em Sião. Na cidade amada ele me fez repousar e em Jerusalém está o meu poder. Eclesiástico capítulo 24 versículo 10 e 11. Até Maria nascer, a terra esteve às escuras, envolta nas trevas do pecado. Com o seu nascimento surgiu no mundo a aurora da salvação, como um presságio da proximidade do dia. Assim o reconhece a Igreja na festa da Natividade de Nossa Senhora: pelo teu nascimento, Virgem Mãe de Deus, anunciaste a alegria a todo o mundo, de ti nasceu o sol da justiça, Cristo, nosso Deus, ofício de laudes. O mundo não o soube, então. A terra dormia. Apresentação da Virgem. Foram silenciosos, como sua humildade, os anos de infância de Maria Santíssima. A Sagrada Escritura nada diz deles. Os cristãos, no entanto, desejavam conhecer com mais detalhes a vida de Maria. Trata-se de uma aspiração legítima. E como os evangelhos guardam silêncio até o momento da Anunciação, a piedade popular, inspirada em várias passagens do Antigo e Novo Testamento, elaborou algumas narrativas singelas que depois fariam parte da arte, da poesia e da espiritualidade cristã. Um desses episódios, quiçá o mais representativo, é a apresentação da Virgem. Maria é oferecida a Deus por seus pais, Joaquim e Ana, no Templo de Jerusalém, o mesmo em que outra Ana, mãe do profeta Samuel, ofereceu seu filho para o serviço de Deus no tabernáculo onde se manifestava sua glória. Conferência. 1 Samuel capítulo 1 versículo 21 e 28. Da mesma forma, anos depois, Maria e José levariam Jesus recém-nascido ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Conferência. Lucas capítulo 2 versículo 22 e 38. De fato, não há uma história desses anos da Virgem, mas somente o que a tradição nos foi transmitindo. O primeiro texto escrito que refere ao episódio, dele dependem os numerosos depoimentos da tradição posterior, é o Proto-Evangelho de São Tiago, um escrito apócrifo do século II. Apócrifo significa que não pertence ao cânone dos livros inspirados por Deus. Não pertencer ao cânone, porém, não exclui a possibilidade de alguns desses relatos terem elementos verdadeiros. Com efeito, despojado dos detalhes possivelmente lendários, a Igreja incluiu esse episódio na liturgia, primeiro em Jerusalém,
onde no ano 543 foi dedicada a Basílica de Santa Maria Nova à memória da apresentação. No século XIV, a festa passou ao Ocidente, onde sua comemoração litúrgica se fixou em 21 de novembro. Maria no Templo. Toda a sua beleza e toda a sua graça, estava cheia de formosura na alma e no corpo, eram para o Senhor. Esse é o conteúdo teológico da festa da apresentação da Virgem. É com isso em mente que a liturgia aplica à Virgem algumas frases dos livros sagrados. Assim fui firmada em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Eclesiástico capítulo 24 versículo 15 e 16. Assim como Jesus quando foi apresentado no templo, Maria continuaria vivendo com Joaquim e Ana uma vida normal. Onde ela estivesse, sujeita a seus pais, crescendo até fazer-se mulher, ali estava cheia de graça. Lucas capítulo 1 versículo 28, com o coração disposto para um serviço completo a Deus e a todos os homens, por amor a Deus. A Virgem foi amadurecendo diante de Deus e diante dos homens. Ninguém notou nada de extraordinário em seu comportamento, embora seja certo que cativava quem dela se aproximava, porque a santidade atrai sempre, ainda mais no caso da toda santa. Era uma donzela sorridente, trabalhadora, sempre imersa em Deus. Ao seu lado, todos se sentiam bem. Nos momentos de oração, como boa conhecedora da Sagrada Escritura, repassaria repetidas vezes as profecias que anunciavam a chegada do Salvador. Fazia delas parte da sua vida, objeto da sua reflexão, motivo das suas conversas. Essa riqueza interior transbordaria depois no Magnificat, o esplêndido hino que pronunciou ao escutar a saudação de sua prima Isabel. Tudo na Virgem Maria estava direcionado para a Santíssima Humanidade de Jesus Cristo, o verdadeiro templo de Deus. A festa da sua apresentação expressa essa pertença exclusiva de Nossa Senhora a Deus, a completa dedicação de sua alma e de seu corpo ao mistério da salvação, que é o mistério da aproximação do Criador à criatura. Elevei-me como o cedro do Líbano, como o cipreste do Monte Sião, cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Eclesiástico capítulo 24 versículo 17 e 19. Santa Maria fez com que o amor de Deus florescesse ao seu redor. E o fez sem ser notada, porque as suas obras eram coisas de todos os dias, coisas pequenas cheias de amor. Os esponsais com José. Está próxima a plenitude dos tempos. A predestinada para ser mãe de Deus ainda não o sabe. Cresceu e fez-se mulher. Mas a Trindade Santa prepara-lhe um matrimônio santo que guardará a sua virgindade. O Filho de Deus feito homem, Messias de Israel e Redentor do mundo, nascerá e crescerá no seio de uma família. É muito provável, todos os indícios apontam nesse sentido, que, naquela altura, os pais da Virgem já tivessem falecido. Maria devia viver em casa de algum parente, que teria tomado conta dela quando ficou órfã. Ao aproximar-se a idade em que as donzelas de Israel costumavam contrair matrimônio, por volta dos 15 anos, o chefe daquela família, como representante do pai de Miriam, teve que se ocupar desse assunto. E acertou-se o matrimônio de Maria com José, o artesão de Nazaré. Os evangelhos dão-nos poucas notícias sobre o esposo de Maria. Sabemos que também ele pertencia à casa de Davi e que era um varão justo. Mateus capítulo 1 versículo 19, quer dizer, um homem que, como afirma a Escritura, põe o seu enlevo na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmos capítulo 1 versículo 2. A liturgia aplica-lhe umas palavras inspiradas. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmos capítulo 91 ou 92 versículo 13. O Evangelho de São Lucas narra que quando o arcanjo Gabriel lhe anuncia, da parte de Deus, a concepção de um filho, Maria responde: como se fará isto? Porque não conheço o homem. Lucas capítulo 1 versículo 34. Esta resposta, quando era já prometida de José de Nazaré, não tem outra explicação que Maria tinha a firme determinação de permanecer virgem. Não há motivos humanos que justifiquem essa decisão, estranha naquela época. Toda jovem israelita, e ainda mais se pertencesse à descendência de Davi, guardava no seu coração o sonho de se contar entre os ascendentes do Messias.
O magistério da Igreja e os teólogos explicam essa firme determinação como fruto de uma inspiração especialíssima do Espírito Santo, que estava a preparar aquela que ia ser mãe de Deus. Esse mesmo Espírito fez-lhe encontrar o homem que seria o seu esposo virginal. Não sabemos como Maria e José se encontraram. Se a Virgem, como é provável, habitava já em Nazaré, uma pequena aldeia da Galileia, já se conheceriam há algum tempo. Em qualquer caso, antes de se celebrarem os esponsais, Maria devia ter comunicado a José seu propósito de virgindade. E José, preparado pelo Espírito Santo, deve ter descoberto nessa revelação uma voz do céu. Muito provavelmente também ele se tinha sentido impulsionado interiormente a dedicar-se de alma e corpo ao Senhor. Não é possível imaginar a concórdia que se estabeleceu imediatamente entre esses dois corações, nem a paz interior que transbordava nas suas almas. Tudo é muito sobrenatural nesta cena da vida de Maria e, ao mesmo tempo, é tudo muito humano. Essa mesma simplicidade, tão própria das coisas divinas, explica a lenda que depressa se formou sobre os esponsais de Maria e José, um relato cheio de acontecimentos maravilhosos, que a arte e a literatura imortalizaram. Segundo essas fontes, quando Maria chegou à idade de contrair matrimônio, Deus mostrou milagrosamente aos sacerdotes do Templo de Jerusalém e a todo o povo quem era o eleito para esposo de Maria. O fato histórico deve ter sido muito mais simples. O local dos esponsais pode muito bem ter sido Nazaré. Quando a família de Maria chegou a um acordo com José, celebraram-se os esponsais, que na lei mosaica tinham a mesma força que o matrimônio. Passado algum tempo, o esposo devia conduzir a noiva à sua própria casa. Nesse lapso de tempo teve lugar a anunciação. Este episódio da vida de Maria reveste-se de grande importância. José era da estirpe real de Davi e, em virtude do seu matrimônio com Maria, conferirá ao filho da Virgem, Filho de Deus. O título legal de Filho de Davi, cumprindo assim as profecias. A José, de sangue nobre e de espírito ainda mais nobre, a Igreja aplica o elogio que a sabedoria divina tinha feito a Moisés, amado de Deus e dos homens, e a sua memória é abençoada. Ben-Sira capítulo 45 versículo 1. Maria sabe apenas que o Senhor a quis desposar com José, um varão justo que a ama e protege. José sabe apenas que o Senhor deseja que guarde Maria, como preparação para um casamento divino da Virgem com o Espírito Santo. Israel ignora este casal de recém-casados. José sempre calado. Maria sempre discreta. Mas Deus eleva-se e os anjos admiram-se. A Anunciação de Nossa Senhora. O diálogo mais importante da história teve lugar no interior de uma pobre casa de Nazaré. Os seus protagonistas são o próprio Deus, que se serve do ministério de um arcanjo, e uma virgem chamada Maria, da casa de Davi, desposada com um artesão de nome José. Muito provavelmente Maria se encontrava recolhida em oração, talvez meditando alguma passagem da Sagrada Escritura referente à salvação prometida pelo Senhor. É assim que a mostra a arte cristã, que se inspirou nesta cena para compor as melhores representações da Virgem. Ou talvez estivesse ocupada nos trabalhos da casa e, neste caso, também se encontrava absorvida em oração. Tudo nela era ocasião e motivo para manter um diálogo constante com Deus. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas capítulo 1 versículo 28. Ao ouvir estas palavras, Maria perturbou-se com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Lucas capítulo 1 versículo 29. Enche-se de confusão, não tanto pela aparição do anjo, mas sim por suas palavras. E, constrangida, se pergunta o porquê de tantos louvores. Perturba-se porque, em sua humildade, se sente pouca coisa. Boa conhecedora da Escritura percebe imediatamente que o mensageiro celestial lhe está transmitindo uma mensagem inaudita. Quem é ela para merecer esses elogios? Que fez em sua breve existência? Certamente deseja servir a Deus com todo o seu coração e toda a sua alma, mas se vê muito longe daquelas proezas que renderam louvores a Débora, Judite, Esther, mulheres muito exaltadas na Bíblia. No entanto, compreende que a embaixada divina é para ela. Ave, gratia plena. Neste primeiro momento, Gabriel se dirige a Maria dando-lhe um nome, cheia de graça, que explica a profunda perturbação de Nossa Senhora. São Lucas utiliza um verbo que, na língua grega,
indica que a Virgem de Nazaré se encontrava completamente transformada, santificada pela graça de Deus. Como posteriormente definiria a Igreja, isto ocorreu no primeiro momento da sua conceição, na consideração da missão que iria cumprir, ser mãe de Deus na sua natureza humana, permanecendo ao mesmo tempo virgem. O arcanjo percebe o choque da senhora e, para tranquilizá-la, dirige-se a ela chamando-a, agora sim, pelo seu nome próprio e explicando-lhe as razões desta saudação excepcional. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1 versículo 30 e 33. Maria, que conhece bem as profecias messiânicas e as meditou muitas vezes, compreende que será mãe do Messias. Não há em sua resposta a menor sombra de dúvida ou de incredulidade, se, desde sua mais terna infância, só ansiava o cumprimento da vontade divina. Mas deseja saber como se realizará esse prodígio, pois, inspirada pelo Espírito Santo, tinha decidido entregar-se a Deus em virgindade de coração, corpo e mente. São Gabriel comunica-lhe então o modo diviníssimo em que a maternidade e virgindade se conciliarão em seu seio. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Lucas capítulo 1 versículo 35 e 37. O anjo cala-se. Um grande silêncio toma conta do céu e da terra, enquanto Maria medita em seu coração a resposta que vai dar ao mensageiro divino. Tudo depende dos lábios desta Virgem, a encarnação do Filho de Deus, a salvação da humanidade inteira. Maria não demora. E, ao responder ao convite do céu, o faz com toda a energia da sua vontade. Não se limita a um genérico dar permissão, mas pronuncia um sim em fiat. Em que deposita toda a sua alma e todo o seu coração, aderindo plenamente à vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1 versículo 38. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 versículo 14. Ao contemplar uma vez mais este mistério da humildade de Deus e a humildade da criatura, prorrompemos numa exclamação de gratidão que gostaríamos que não terminasse nunca. Ó Mãe, Mãe! Com essa tua palavra, fiat, nos tornaste irmãos de Deus e herdeiros da sua glória. Bendita sejas. Caminho, N 512. Visitação à Santa Isabel. Isabel, a quem chamavam estéril, vai ser mãe. Maria soube-o por Gabriel, o enviado de Deus. E, pouco depois, levantou-se, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Lucas capítulo 1 versículo 39. Não a move a curiosidade, nem se põe a caminho para comprovar por si própria o que o anjo lhe comunicou. Maria, humilde, cheia de caridade, de uma caridade que a impele a preocupar-se mais com a sua idosa prima do que consigo, vai à casa de Isabel porque pressentiu, na mensagem do céu, uma secreta relação entre o filho de Isabel e o filho que ela traz nas suas entranhas. O caminho de Nazaré a Encarim, a pequena cidade situada nos montes da Judéia, que a tradição identifica com o lugar de residência de Zacarias e Isabel, é longo, uma distância de quase 140 quilômetros. Provavelmente José organizou a viagem. Procuraria encontrar uma caravana em que a Virgem pudesse viajar segura e talvez ele próprio a acompanhasse, pelo menos até Jerusalém. Alguns comentadores pensam que a acompanhou mesmo até Encarim, distante pouco mais de 7 quilômetros da capital, embora regressasse em seguida a Nazaré, onde tinha o seu trabalho. Maria entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Lucas capítulo 1 versículo 40. Algumas tradições locais afirmam que o encontro entre as duas primas ocorreu, não na própria cidade, mas numa casa de campo onde Isabel, como diz o texto sagrado, se ocultou durante 5 meses. Conferência. Lucas capítulo 1 versículo 24, para se afastar dos olhares indiscretos de parentes e vizinhos e para elevar a sua alma em agradecimento a Deus, que lhe tinha concedido um tão grande benefício. Saúda-se a pessoa que chega cansada de uma viagem, mas neste caso é Maria que saúda Isabel.
Abraça-a, felicita-a, promete-lhe estar ao seu lado. Com ela entra naquela casa a graça do Senhor, porque Deus a fez sua mediadora. A sua chegada causou uma revolução espiritual. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, conta São Lucas, o menino saltou-lhe no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1 versículo 41. Foram 3 os benefícios que Maria levou consigo. Conferência. Lucas capítulo 1 versículo 42 e 45. Em primeiro lugar, encheu de glória aquela casa, donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Se a visita de uma personalidade importante da terra honra sobremaneira quem o hospeda, que se dirá da honra recebida ao acolher o Filho unigênito do Pai, feito homem no seio de nossa Senhora? Imediatamente, o Batista, ainda não nascido, estremeceu e exultou de gozo, ficou santificado pela presença de Jesus Cristo. E Isabel, iluminada pelo Espírito de Deus, irrompeu numa aclamação profética: logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. A Virgem ia servir e depara-se com que a louvem, que a bendigam, que a proclamem mãe do Messias, mãe de Deus. Maria sabe que efetivamente é assim, mas atribui tudo ao Senhor, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Lucas 1 capítulo 48 versículo 49. No Magnificat, cântico criado pela Virgem, por inspiração do Espírito Santo, com expressões do Antigo Testamento, retrata-se a alma de Maria. É um canto à misericórdia de Deus, grande e onipotente, simultaneamente, uma manifestação da humildade de Nossa Senhora. Sem que eu nada tenha feito, diz, o Senhor quis que se cumprisse em mim o que tinha anunciado aos nossos pais, em favor de Abraão e da sua linhagem, para sempre. A minha alma glorifica o Senhor, não porque seja grande, mas porque o Senhor a fez grande. Maria humilde, escrava de Deus e serva dos homens. Permanece 3 meses na casa de Isabel, até ao nascimento de João. E, com a sua presença, encherá de graças também Zacarias, para que cante ao Senhor um hino de louvor e de arrependimento, com toda a força da fala recuperada. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Lucas capítulo 1 versículo 68. O nascimento de Jesus. Otávio César Augusto determinou o censo dos habitantes do orbe romano. A ordem atinge a todos, do mais rico ao mais pobre. Na Palestina, deve ser feito segundo os costumes judaicos, cada um em sua cidade de origem. Como José era da casa e da família de Davi, subiu de Nazaré, cidade de Galiléia, para a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas capítulo 2 versículo 4 e 5. Assim, com esta simplicidade, o evangelista começa a narração do acontecimento que ia mudar a história da humanidade. A viagem era longa, uns 120 quilômetros. 4 dias de caminhada, se tudo transcorresse normalmente, em alguma das caravanas que viajavam da Galiléia para o sul Maria não estava obrigada a ir, já era dever do chefe da família. Mas como a deixar sozinha, se estava a ponto de dar à luz? E, sobretudo, como não acompanhar a José até a cidade onde, segundo as Escrituras, tinha de nascer o Messias? José e Maria deviam descobrir naquele estranho capricho do longínquo imperador a mão do Altíssimo, que lhes guiava em todos seus passos. Era Belém uma pequena aldeia. Mas, por causa do recenseamento, tinha adquirido uma animação incomum. José dirigiu-se com Maria ao oficial imperial para pagar o tributo e para se inscrever com sua mulher no livro dos súbitos do imperador. Em seguida, começou a buscar um lugar onde passar a noite. A tradição apresenta-o chamando infrutiferamente de porta em porta. Finalmente, vai ao cão ou estalagem pública, onde sempre se pode achar um lugar. Não era mais que um pátio fechado por muros. No centro, uma cisterna providenciava água, e em torno dela se acomodavam os animais de carga e, junto à parede, uns barracos para os viajantes, cobertos de um rudimentário teto. Com frequência estavam divididos por divisórias formando compartimentos, onde cada grupo de hóspedes gozava de certa independência.
Não era o lugar oportuno para que a Virgem desse à luz. Podemos imaginar o sofrimento de José, ao aproximar-se a hora do parto, por não achar um lugar adequado. Não havia para eles lugar na hospedaria. Lucas capítulo 2 versículo 7, escreve laconicamente São Lucas. Alguém, talvez o mesmo dono do Cã, deve tê-los advertido que, na periferia, havia grutas que se utilizavam para albergar o gado nas noites frias. Talvez poderiam acomodar-se em alguma delas, enquanto passava a aglomeração e se liberava algum lugar na cidade. A divina providência serviu-se destas circunstâncias para mostrar a pobreza e a humildade com que o Filho de Deus tinha decidido vir à Terra. Todo um exemplo para os que lhe seguiriam pelos séculos, como explica São Paulo: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vocês, para que sejais ricos por sua pobreza, segundo Coríntios capítulo 8 versículo 9. O Rei de Israel, o desejado de todas as nações, o Filho eterno de Deus, vem ao mundo em um lugar próprio de animais. E sua mãe se vê obrigada a oferecer-lhe, como primeiro berço, um estreito presépio. Mas o Onipotente não quer que passe totalmente inadvertido este acontecimento singular. Havia uns pastores por aquela região, que passavam a noite no campo tomando conta do rebanho. Lucas capítulo 2 versículo 8. Eles, os últimos da terra, gente pastoreando os rebanhos, que cuidavam por conta de outros, serão os primeiros a receber o anúncio desse grande portento, o nascimento do Messias prometido. De improviso, um anjo do Senhor se apresentou a eles, e a glória do Senhor rodeou-os de luz. E encheram-se de grande temor. O anjo disse-lhes: não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será também para todo o povo. Lucas capítulo 2 versículo 9 e 10. E, depois de comunicar-lhes a boa nova, deu-lhes um sinal pelo que poderiam lhe reconhecer: encontrareis a um menino envolvido em panos e reclinado em uma manjedoura. Lucas capítulo 2 e 12. Imediatamente, ante seus olhos assombrados, se materializou uma multidão de anjos que louvava a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que são do seu agrado. Lucas capítulo 2 e 14. Puseram-se em caminho. Talvez tomaram os presentes para dar à mãe e ao recém-nascido. A homenagem foi para Maria e para José a prova de que Deus velava sobre seu filho. Também eles se encheriam de alegria ante ao júbilo ingênuo daquelas pessoas e meditariam em seu coração como o Senhor se compraz nos pobres e humildes. Quando acabou a festa, os pastores retornaram ao cuidado de seus rebanhos, louvando a Deus por todo o que tinham ouvido e visto. Lucas capítulo 2 versículo 20. Ao cabo de 2000 anos, também somos convidados a proclamar as maravilhas divinas. Em um dia santo amanheceu-nos: e venham, gentes, e adorem ao Senhor, porque uma luz grande tem baixado hoje à terra. Missa terceira de Natal, aclamação antes do Evangelho. Apresentação de Jesus no templo. A aglomeração de peregrinos em Belém tinha terminado. Depois do nascimento de Jesus, José encontrou um lugar mais decente para alojar a Sagrada Família. Passados 8 dias foi aí que realizou o rito da circuncisão, pelo qual os varões começavam a fazer parte do povo de Israel e o menino recebeu oficialmente o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes que fosse concebido no ventre materno. Lucas capítulo 2 versículo 21. 40 dias depois, Maria e José tomaram o menino, levarão-no a Jerusalém, depois que se completaram os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, para o apresentar ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, e para oferecer como sacrifício, conforme o que também está escrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas capítulo 2 versículo 22 e 25. Nem Jesus nem Maria estavam obrigados a seguir estas prescrições. Maria não tinha contraído nenhuma impureza legal, pois tinha concebido e dado à luz virginalmente. Nem sequer a lei de resgate do primogênito se aplicava a Jesus, autêntico Cordeiro de Deus que vinha tirar os pecados do mundo. E, no entanto, por 3 vezes, em poucos versículos, se insiste em que tudo foi levado a cabo em estrita obediência à lei de Deus. A Igreja descobre neste episódio uma razão mais profunda. Em primeiro lugar, o cumprimento da profecia de Malaquias: vai chegar ao seu templo o Senhor que procurais, o mensageiro da aliança, que desejais. Malaquias capítulo 3 versículo 1. Além disso, Maria compreendeu que Jesus devia ser conduzido ao templo, não para o resgatar como aos outros primogênitos,
mas para ser oferecido a Deus em verdadeiro sacrifício. Assim o expressa a carta aos Hebreus: entrando no mundo, diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas formaste-me um corpo, os holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradaram. Então eu disse, eis-me que venho, segundo está escrito de mim no rolo do livro, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10 versículos 5 e 7. A apresentação de Jesus no templo poder-se-ia comparar, de certo modo, ao ofertório do sacrifício do Calvário, que a missa tornaria presente em todos os pontos do tempo e do espaço. Na preparação desse sacrifício, como depois na sua realização no cume do Gólgota, estava reservado um lugar especial para a mãe de Jesus. Desde os primeiros momentos da sua vida terrena, Jesus associa Maria ao sacrifício redentor que tinha vindo cumprir. Esta participação no mistério da redenção foi, pouco a pouco, revelada à Virgem. O anjo da Anunciação nada lhe tinha dito a este propósito, mas agora ser-lhe-á comunicado pelas palavras de Simeão, um ancião justo e temente a Deus a quem tinha sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem ver primeiro o Cristo do Senhor. Lucas capítulo 2 versículo 26. O encontro entre a Virgem e ancião deve ter acontecido frente à porta de Nicanor, por onde se acedia ao átrio dos israelitas. Naquele lugar situava-se um dos sacerdotes encarregados de atender as mulheres que ofereciam o sacrifício por si próprias e pelos seus filhos. Maria, acompanhada de José, pôs-se na fila. Enquanto aguardava a sua vez, houve um acontecimento que encheu de assombro os circunstantes. Um venerável ancião aproximou-se da fila. O seu rosto resplandecia de alegria. Quando os pais levaram o menino Jesus, para cumprirem as prescrições da lei a seu respeito, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz. Porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Lucas capítulo 2 versículo 29 e 32. Ao ouvir estas palavras, apoderou-se de Maria e de José um sentimento de admiração. O ancião Simeão confirmava-lhes o que o anjo lhes tinha comunicado da parte de Deus. Mas, logo a seguir, aquele anúncio ensombrou a alegria. O Messias cumpriria a sua missão por meio do sofrimento, e a mãe ficava misteriosamente associada à dor do filho. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a ti, uma espada há de atravessar-te a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Lucas capítulo 2 versículo 34 e 35. Também Ana, uma profetisa com mais de 80 anos, se associou ao anúncio de Simeão, pois chegou nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Lucas capítulo 2 versículo 38. Do Evangelho de São Lucas deduz-se que a Virgem apresentou Jesus só depois de ouvir a profecia. Ofereceu pelo seu resgate um par de rolas ou 2 pombinhos, a oferenda dos pobres, em lugar do cordeiro prescrito na lei de Moisés. No entanto, à luz das palavras de Simeão, compreendeu, para além das aparências, que Jesus era o verdadeiro cordeiro que redimiria os homens dos seus pecados. E que ela, como mãe, de um modo que não compreendia, estaria unida estreitamente à sorte do seu filho. Adoração dos magos. A Sagrada Família regressou a Belém. As palavras do velho Simeão ressoavam nos ouvidos de Maria e de José. À memória da Virgem viriam os textos de alguns profetas que, falando do Messias, seu filho, afirmam que não só seria rei de Israel, mas receberia as honras de todos os povos da terra. Isaías já o tinha anunciado com particular eloquência. A tua luz caminharão os povos e os reis andarão ao brilho do teu esplendor. Lança um olhar em volta e observa, todos se reuniram e vieram procurar-te. Uma grande multidão de camelôs te invade, camelôs de Madiã e Efa, e vêm todos de Sabá, trazendo ouro e incenso e anunciando os louvores de Javé. Isaías capítulo 60 versículo 13 e 6. Entretanto, o tempo decorria na mais absoluta normalidade. Nada fazia pressagiar qualquer acontecimento fora do comum. Até que um dia aconteceu algo extraordinário. Tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer?
Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar Ele. Mateus capítulo 2 versículo 1 e 2. São Mateus anota que, ao ouvir essa pergunta, o rei Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Mateus capítulo 2 versículo 3. Sabemos muito pouco sobre estas personagens. De qualquer forma, o texto evangélico oferece algumas certezas. Tratava-se de uns viajantes procedentes do Oriente, onde tinham descoberto uma estrela de extraordinário fulgor, que os impeliu a deixar as suas casas e partir em busca do rei dos judeus. Todo o resto, o seu número, o país de origem, a natureza da luz celestial, o caminho que seguiram, não passa de mera conjectura, mais ou menos fundada. A tradição ocidental fala de 3 personagens, a quem inclusive dá um nome, Melquior, Gaspar e Baltazar, enquanto outras tradições cristãs elevam o seu número para 7 e até para 12. O fato de que procedessem do Oriente aponta para as longínquas regiões além do Jordão, o deserto sírio-árabe, Mesopotâmia, Pérsia. A favor da origem persa pesa um episódio historicamente comprovado. Quando, nos princípios do século VII, o rei persa Cosroe II invadiu a Palestina, destruiu as basílicas que a piedade cristã tinha edificado em memória do Salvador, exceto uma, a Basílica da Natividade, em Belém. E isto por uma simples razão: na sua entrada figurava a representação de algumas personagens trajando indumentária persa, em atitude de prestar homenagem a Jesus nos braços de sua mãe. A palavra magos, com que os designa o Evangelho, não tem nada a ver com o que hoje em dia se entende por esse nome. Não eram pessoas dadas à magia, mas homens cultos, muito provavelmente pertencentes a uma casta de estudiosos dos fenômenos celestes, discípulos de Zoroastro, já conhecidos por numerosos autores da Grécia clássica. Por outro lado, é um fato comprovado que a expectativa messiânica de Israel era conhecida nas regiões orientais do Império Romano e inclusive na própria Roma. Não é estranho, pois, que alguns sábios pertencentes à casta dos magos, ao descobrir um astro de extraordinário fulgor, o tivessem interpretado, iluminados interiormente por Deus, como um sinal do nascimento do esperado rei dos judeus. Embora a piedade popular una, de modo quase imediato, o nascimento de Jesus com a chegada dos magos à Palestina, não se conhece com precisão a época em que teve lugar. Sabemos, sim, que Herodes, sentindo-se ameaçado, inquiriu deles cuidadosamente, acerca do tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Mateus capítulo 2 versículo 7. Depois perguntou aos doutores da lei pelo lugar de nascimento do Messias e os escribas responderam citando o profeta Miqueias: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Mateus capítulo 2 versículo 6. Usando uma mentira, Herodes pôs os magos a caminho de Belém. Ide, informai-vos bem acerca do menino, e, quando o encontrardes, comunicai-mo, a fim de que também eu vá adorar. Mateus capítulo 2 versículo 8. O seu propósito era bem diverso, pois propunha-se mandar assassinar todos os meninos nascidos na cidade e na sua comarca, menores de 2 anos, para assim se assegurar da morte daquele que, segundo seu curto entender, lhe vinha disputar o trono. Deduz-se destes dados que a chegada dos magos ocorreu algum tempo após o nascimento de Jesus, talvez 1 ano ou 1 ano e meio. Depois de receberem essa informação, os magos dirigiram-se apressadamente para Belém, cheios de alegria ao ver reaparecer a estrela que tinha desaparecido misteriosamente em Jerusalém. Este mesmo fato advoga em favor da suposição de que o astro que os guiava não era um fenômeno natural, um cometa, uma conjunção, etc., como se procurou muitas vezes demonstrar, mas um sinal sobrenatural dado por Deus a esses homens escolhidos, e só a eles. Mal saíram de Jerusalém, prossegue São Mateus, a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até que chegando ao local onde estava o menino, parou. Entraram na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2 versículo 9 e 11. Os corações de Maria e de José devem ter ficado repletos de alegria e gratidão. Alegria porque os anúncios proféticos sobre Jesus começavam a cumprir-se, agradecimento porque os presentes daqueles homens generosos, predecessores na fé dos cristãos procedentes dos gentios, possivelmente, contribuíram para aliviar uma situação econômica precária. José e Maria não puderam corresponder à sua generosidade.
Eles, no entanto, consideraram-se suficientemente recompensados pelo olhar e o sorriso de Jesus, que iluminou de novo as suas almas e pelas doces palavras de agradecimento de sua mãe, Maria. A fuga para o Egito. Depois da partida dos magos de Belém, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Mateus capítulo 2 e 13. Num instante, a alegria da Virgem com a vinda daqueles visitantes que tinham reconhecido em seu filho o Messias, transformou-se em dor e angústia. Era bem conhecida a crueldade do velho rei da Palestina, sempre temeroso de que alguém lhe arrebatasse o trono, e por isso, tinha mandado assassinar crianças e adultos que podiam lhe fazer sombra, como consta em diversas fontes históricas. O perigo era grande, mas Deus tinha planos de salvação que não podiam deixar de ser cumpridos por causa da ambição e iniquidade de um tirano. No entanto, o Senhor não faz milagres chamativos, conta com a correspondência das suas criaturas fiéis. Por isso, os magos, depois de avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Mateus capítulo 2 versículo 12. Também José se comportou com extrema docilidade. Logo que recebeu o aviso divino, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Mateus capítulo 2 versículo 14. Começava a primeira das perseguições que Jesus Cristo tinha de sofrer na terra, ao longo da história, em si próprio ou nos membros do seu corpo místico. Existiam dois itinerários principais para ir para o Egito. Um mais cômodo, mas também mais frequentado, descia pela margem do Mediterrâneo e atravessava a cidade de Gaza. O outro, menos utilizado, passava por Hebrom e Bersabé, antes de atravessar o deserto de Idumeia e entrar no Sinai. Tratava-se de uma longa viagem, de várias centenas de quilômetros, que deve ter durado de 10 a 14 dias. Em Hebrom ou em Bersabé, esta última cidade situada a 60 quilômetros de Belém, devem ter comprado provisões antes de enfrentar a travessia do deserto. É provável que, nesta parte da viagem, eles se incorporassem a alguma pequena caravana, pois teria sido quase impossível fazê-la sozinhos. O calor extenuante, a falta de água, o perigo de bandidos, tornavam absolutamente desaconselhável viajar sem um grupo. O historiador Plutarco narra que os soldados romanos que, no ano 155 a.C., realizaram essa travessia para combater no Egito, tinham mais medo de enfrentar as agruras do deserto do que da guerra que se dispunham a fazer. A tradição supõe, e é lógico que assim tenha ocorrido, que Maria, com o menino nos braços, cavalgava sobre um jumento que José conduziria pela rédea. Mas a fantasia dos escritos apócrifos fez florescer numerosas lendas sobre o episódio: palmeiras que estendem as copas para oferecer uma sombra aos fugitivos, feras que se amansam, salteadores que se tornam humanitários, fontes de água que aparecem de repente para matar a sede. A piedade popular faz disso eco em quadros e composições poéticas, com a finalidade louvável de enaltecer o cuidado da providência divina. A verdade é que se tratou de uma fuga em todo o trajeto, na qual, aos sofrimentos físicos, juntava-se o temor de serem alcançados em qualquer momento por algum pelotão de soldados. Só quando chegaram a Rinocolura, na fronteira entre a Palestina e o Egito, puderam seguir mais tranquilos. Entretanto, na pequena aldeia de Belém, consumava-se a matança de um grupo de crianças menores de 2 anos, arrancadas dos braços de suas mães. Cumpriu-se então, anota São Mateus, o que foi anunciado pelo profeta Jeremias: uma voz se ouviu em Ramá, pranto e grande lamentação, de Raquel chorando os seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existem. Mateus capítulo 2 versículo 18. Trata-se, indubitavelmente, de uma passagem de difícil compreensão, que foi, por vezes, para muitos, pedra de escândalo. Como pôde Deus permitir o sofrimento dos inocentes, especialmente crianças? A resposta a esta pergunta apoia-se em 2 pontos firmes. Deus não trata os homens como marionetes, mas respeita a sua liberdade, mesmo quando se empenham em fazer o mal, já ao mesmo tempo, com a sua sabedoria e a sua providência, sabe retirar o bem do mal. Deus escreve direito com as linhas torcidas pelos homens. De qualquer forma, só à luz do sacrifício de Cristo na cruz se esclarece esse enigma. A redenção operou-se por meio do sofrimento do justo, do inocente por excelência, que deseja associar os homens ao seu sacrifício.
A tradição não é unânime sobre o lugar da residência da Sagrada Família no Egito, Mênfis, Heliópolis, Leontópolis, pois no amplo delta do Nilo floresciam muitas comunidades judaicas. Integraram-se numa delas, como imigrantes, e ali José encontraria um trabalho que lhe permitisse sustentar dignamente, ainda que modestamente, a sua família. De acordo com os cálculos mais comuns, viveram no Egito pelo menos 1 ano, até que, de novo, um anjo anunciou a José que já podia regressar à Palestina. Foram meses de trabalho escondido e de sofrimento silencioso, com a nostalgia da casa abandonada e, ao mesmo tempo, com a alegria de ver crescer Jesus são e forte, longe do perigo que o ameaçava. À sua volta, contemplavam muita idolatria, tantas figuras de deuses estranhos com figuras de animais. Mas Maria sabia que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo. Também por aquelas pessoas, também para elas era a redenção. E a Virgem abraçava-os em seu coração maternal. Regresso a Nazaré. Não se sabe com certeza o tempo que durou a estadia da Sagrada Família no Egito. A maior parte dos estudiosos pensa que se prolongou por 1 ou 2 anos. São Mateus, o evangelista que nos relata estes acontecimentos, mostra-se lacônico, como em outras ocasiões. Morto Herodes, escreve, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito e disse-lhe, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam tirar a vida ao menino. Mateus capítulo 2 versículo 19 e 20. A resposta do patriarca foi imediata, como em outros momentos, ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Mateus capítulo 2 versículo 21. Nenhuma dúvida, nenhuma vacilação. Apenas o tempo necessário para recolher as ferramentas do seu ofício, os poucos bens de que dispunha. Teria se despedido das pessoas em cuja companhia tinha vivido aqueles meses e teria feito as diligências adequadas para empreender o regresso. As tradições coptas indicam que a Sagrada Família fez a viagem de regresso por via marítima, e não por terra. É uma hipótese provável. Uma vez terminado o perigo, esse caminho era mais econômico e oferecia menos privações do que as trilhas das caravanas terrestres. Provavelmente partiram em alguma das numerosas embarcações que sulcavam o Nilo a partir de Mênfis, atualmente Cairo, até Alexandria, onde apanhariam um pequeno barco que, em 4 ou 5 dias, navegando próximo da costa do Mediterrâneo, atracava em Ascalon, Jope ou Yamnia. Ao desembarcar, José recolheu informações sobre o novo rei da Judéia. Era Arquelau, filho de Herodes, e quase tão cruel como o pai, pois acabava de decapitar milhares de súditos no próprio templo. Num primeiro momento, o esposo de Maria tinha pensado estabelecer-se em Belém, lugar do nascimento do Messias, mas como o anjo não tinha indicado nada de concreto. Tinha-lhe dito somente que regressasse à terra de Israel, encarou a possibilidade de ir para um lugar que não estivesse sujeito à jurisdição do rei. O Senhor confirmou nos seus propósitos por intermédio de um anjo, ouvindo dizer que Arquelau reinava na Judéia, teve medo de ir para lá, avisado por Deus em sonhos, retirou-se para a região da Galileia. Mateus capítulo 2 versículo 22. Se a profecia de Miqueias tinha anunciado o nascimento de Jesus em Belém, outros oráculos, como São Mateus indica, designavam Nazaré como o lugar onde o Messias havia de crescer e chegar à idade adulta. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo o que tinha sido anunciado pelos profetas, será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2 versículo 23. A viagem de regresso foi tranquila e com curtos momentos para o repouso. Podemos imaginar a emoção da Virgem e do seu esposo quando, ao atravessar a planície de Esdrelon, já na Galileia, foram descobrindo os locais que lhes eram familiares, nos quais tinham decorrido os anos da sua meninice e adolescência. Em Nazaré reencontraram-se com parentes e amigos, que ficariam assombrados ao vê-los regressar depois de tantos meses sem terem notícias deles. Não faltariam as perguntas embaraçosas, motivadas pelo carinho e uma sã curiosidade, a que responderiam com discrição, para não revelar a verdade sobre Jesus que só eles conheciam e guardavam no coração. Instalarão-se em uma pequena casa, uma construção pobre contígua a uma das grutas tão frequentes em Nazaré. Talvez a encontrassem em mau estado, depois de tanto tempo sem estar habitada, mas não se lamentaram, imediatamente puseram mãos à obra. José reparou-a do melhor modo possível, Maria limpou-a com cuidado,
talvez ajudada por Maria de Cleofas, sua prima, mãe de Santiago e de José, de Simão e de Judas e de outras pessoas da família. A vida e o trabalho da Sagrada Família retomaram o seu ritmo cotidiano, sem nenhum acontecimento especial digno de referência. São Lucas, que a partir deste momento retoma a sua narração, refere apenas que o menino crescia e fortificava-se cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas capítulo 2 versículo 40. A Virgem Santíssima, como todas as mães, seguia com olhar amoroso o crescimento humano do seu filho e Senhor, cheia de admiração diante da naturalidade do modo de agir de Deus. José trabalhava com empenho, agradecido de servir com o seu trabalho o mistério da redenção. Era uma família em que o amor a Deus e aos outros se identificava com os cuidados que dispensavam a Jesus, Verbo eterno do Pai, que aprendia a falar com palavras humanas e a amar com coração de homem. Jesus entre os doutores. A lei de Moisés obrigava os varões israelitas a apresentarem-se diante do Senhor 3 vezes por ano, na Páscoa, em Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Esse dever não incluía as mulheres nem os meninos antes de completarem 13 anos, idade em que ficavam sujeitos em tudo aos ditames da lei. No entanto, entre os israelitas piedosos, era frequente que também as mulheres subissem a Jerusalém para adorar a Deus, por vezes na companhia dos filhos. No tempo de Jesus, era costume que apenas os que residiam a menos de um dia de viagem fizessem essa peregrinação, que, além disso, se costumava limitar à da festa da Páscoa. Como Nazaré distava de Jerusalém vários dias de caminho, também José não estava estritamente obrigado pelo preceito. No entanto, tanto ele como Maria iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa, Lucas capítulo 2 versículo 41. O evangelista não diz se Jesus os acompanhava nessas ocasiões, como era frequente nas famílias piedosas. Só agora fala, expressamente, desta viagem, talvez para fixar cronologicamente o episódio que se dispõe a relatar, talvez porque o menino, já no 13º ano de vida, podia considerar-se obrigado ao preceito. E assim, quando chegou aos 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume daquela festa, Lucas capítulo 2 versículo 42. Jerusalém era uma massa fervilhante de peregrinos e comerciantes. Tinham chegado caravanas das regiões mais remotas, dos desertos da Arábia, das margens do Nilo, das montanhas da Síria, das cultas cidades da Grécia. Reinava a confusão por todo o lado, burros, camelôs e bagagem enchiam as ruas e os arredores da cidade. E, no templo, os fiéis aglomeravam-se para oferecer os seus sacrifícios e fazer as suas orações. Com não menos confusão se preparavam para regressar para o lugar da procedência, homens e mulheres em separado, as crianças, de acordo com a idade, podiam juntar-se a um ou a outro grupo. Não havia uma organização férrea, bastava saber o lugar e a hora aproximada da partida. Não é estranho que, acabados os dias que a festa, durava, quando voltaram, o menino ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o advertissem, Lucas capítulo 2 versículo 43. Maria e José não perceberam até que, ao cair a tarde do primeiro dia de viagem, as caravanas da Galileia fizeram uma parada no caminho para passar a noite. Que angústia a sua, quando notaram a falta de Jesus. Gastaram as horas que restavam do dia procurando-o. Entre os parentes e conhecidos, Lucas capítulo 2 versículo 44. A toda a pressa, talvez nessa mesma noite, regressaram a Jerusalém à sua procura. Encaminharam-se para o local onde tinham comido o cordeiro pascal, foram ao templo, perguntaram aos amigos e conhecidos que encontravam pelas ruas. Tudo em vão, ninguém tinha visto Jesus. Podemos imaginar os pensamentos de Nossa Senhora: seria esta a espada de dor, predita por Simeão, que lhe ia atravessar o coração? Assim decorreu o segundo dia, com ansiedade e dor. Voltaram uma e outra vez a percorrer os locais onde tinham estado, até que ao terceiro dia de buscas o encontraram no templo, seguramente num dos salões situados junto aos átrios, que os escribas utilizavam para dar as suas lições. Era uma cena frequente nos dias de festa: o mestre, num assento de cerimônia em local elevado, para ser bem visto e ouvido, com um rolo do livro sagrado nas mãos, explicava alguma passagem da Escritura aos ouvintes, que escutavam sentados no chão. De vez em quando, o escriba fazia alguma pergunta ao auditório, a qual respondiam os alunos mais adiantado. Foi assim que José e Maria encontraram Jesus,
sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os ouviam e estavam maravilhados da sua sabedoria e das suas respostas. Lucas capítulo 2 versículo 46 e 47. Também a Nossa Senhora e o seu esposo, quando o viram, admiraram-se. Lucas capítulo 2 versículo 48. Mas o seu assombro não se devia à sabedoria das respostas, mas ao fato de ser a primeira vez que sucedia algo semelhante. Jesus, o Filho obedientíssimo, tinha ficado em Jerusalém sem os avisar. Não se tinha perdido, tinha-os abandonado voluntariamente. Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Ele disse-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que lhes disse. Lucas capítulo 2 versículo 48 e 50. Ao receber essa resposta, sem a compreender, Maria e José acataram os planos de Deus, com uma humildade e uma docilidade plenas. É uma lição para todos os cristãos, que nos convida a aceitar com amor as manifestações da providência divina, ainda que por vezes não as entendamos.